Fala pessoal do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é onde eu falo sobre programação, TI, freelancer e outras coisas, onde eu compartilho minha experiência profissional com vocês. E hoje o tema de vídeo de hoje é sobre eu não consegui a minha primeira vaga de TI pela minha experiência técnica, né? Então, pessoal, quando eu consegui minha primeira vaga de TI, foi muito bom, foi muito legal, né? Depois de um tempo ali na empresa, conversando com o pessoal, me enturmando, né? A gente conversando sobre como foi o desafio, né? Entre eu e mais duas pessoas, né? A gente conversando sobre o desafio técnico, né? Uma coisa legal que a gente fez quando a gente entrou, a reuniãozinha de apresentação ali que foi online. A gente passou o link do desafio técnico de cada um. Então a gente pôde ver o código de cada um, né? E não me lembro agora se foi nesse momento, se foi depois, mas eu percebi, né, e depois conversei com o pessoal que me entrevistou, né, eu fui entrevistado pelo gerente de TI e pelo sênior, né. Então, assim, o tempo passou e eu descobri que eu não entrei ali no top 3, né, o top, as três pessoas que tinham o melhor nível técnico para passar, né, como seria de se esperar, né. Eu meu código naquela época não era muito bom, e eu estava começando a aprender o React, né, que era a tecnologia que eu utilizava na época. Então eu não fui tão bem quanto esperado, né? Eu fiquei, sei lá, em uma quarta, quinta posição. Mas então o que que me ajudou? O que que foi o meu diferencial que me fez entrar? O meu diferencial, na verdade, foi na entrevista, pessoal, né? Então foram duas fases, foi a entrevista e o teste técnico, né? E na entrevista eu me destaquei, eu consegui mostrar ali um diferencial para os meus futuros colegas, para os meus futuros empregadores, que chamou muita atenção, né? Então, eu vou falar um pouco mais de como que eu atingi isso, né? Então, assim, o meu diferencial, né, para encurtar um pouco a conversa, foi que eu demonstrei, né, eu consegui demonstrar, pelas coisas que eu mostrei ali, que eles precisavam de mim, né, ou que eu seria um ótimo candidato para fazer a ferramenta que eles iriam construir, que é uma ferramenta de caderno, né? Então, ali, ó, era uma plataforma de educação, né, que estava no início ali, né, e eles queriam construir essa ferramenta chamada de caderno. Eu sou um usuário forte de cadernos, né, de Evernote, etc, né? Então eu demonstrei isso na entrevista, mas vamos então ao passo a passo de como que eu construí, como que eu consegui mostrar esse diferencial, né? Então, pessoal, quando eu recebi essa oportunidade, né, então a primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi fazer uma coisa bem básica, que é estudar sobre a empresa. Entrei no site da empresa, vi ali o tipo de produto que eles vendiam, né, que era um serviço, era uma plataforma de educação, né? Na época eu não conseguia acessar o login e senha, né, porque não era aberto, né? Mas tinha ali uma página que explicava o produto. E aí com essa página, com essas informações, eu consegui imaginar um cenário, eu me imaginei, né, trabalhando, eu imaginei como eu poderia agregar, né? Agregar naquilo. Não sabia se já estava construído, né, ou se seria construído, né? Mas eu consegui imaginar alguns cenários, né? Então você imagina ali, tem uma plataforma de educação, o que que você pode esperar disso? Ter um player de vídeo para tocar as aulas, um player de áudio, um caderno, algum lugar que você baixa o PDF, que você coloca os exercícios, etc. Então eu consegui imaginar um cenário nesse sentido que eu conseguiria imaginar o que que a empresa precisaria, e aí eu me preparei para a entrevista. O que que eu fiz, né? Eu deixei, né, além de ter lido essas informações, as análises prévias, eu também deixei aberto ali, né, tanto as aplicações que eu tinha, né, meu portfólio, que não era muito grande, eu acho que era uma ou duas aplicações ali no máximo, né, mas eu deixei aberto ali tanto a parte visual quanto o código para mostrar para o pessoal. E também aproveitei, né, como eu estava fazendo uma migração de carreira, né, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre como foi esse processo de migração, eu falei no vídeo anterior, né, mas assim, eu fui lá, deixei preparado. E aí eu mostrei o meu Evernote. O que é o Evernote? É um aplicativo que existe há muito tempo, né? Eu uso há mais de 10 anos, né? Como o Notion, existe hoje em dia como o ClickUp. É uma ferramenta que você coloca ali suas anotações, suas tarefas, seu PDF, etc. Tudo que você quiser colocar, mas é basicamente uma ferramenta de caderno. Você faz vários cadernos ali de estudos, né? Então eu mostrei o meu caderno tanto porque eu vi no site deles que eles queriam construir algo nesse sentido, ou tinham algo nesse sentido, quanto para mostrar também minha seriedade,
para mostrar como eu estava levando a sério esse processo, como eu estava migrando de carreira, e eu queria realmente entrar de cabeça nisso, né? Então eu contei a minha história ali, disse sobre a minha experiência própria para eles também, mas mostrei esse caderno e eu uso muito, né? Eu uso há mais de 10 anos, para vocês terem uma noção, eu tenho mais de 1.000 notas no meu caderno. Então isso chamou muita atenção, esse cara com isso na cabeça, e isso garantiu, né, com que eu tivesse esse diferencial, né? Então, assim, eu consegui também fazer o desafio técnico, né? Não fiz, não muito bom, digamos que eu levei, sei lá, se eu fosse me dar uma nota hoje em dia, eu daria uma nota, sei lá, 6 ou 7 pro meu desafio, talvez um 5 dependendo da avaliação, né? Mas, mas, enfim, eu consegui passar ali digamos assim, na régua, né? E é o que desbalanceou foi justamente esse diferencial que eu mostrei. Então isso ficou na cabeça deles, né? Isso mostrou que eu tinha um diferencial, porque na cabeça deles o que aconteceu? Eles ficaram refletindo, pensaram, pô, eu quero construir essa ferramenta de caderno. E esse cara mostrou que ele já usa esse tipo de ferramenta, né? Então eu tenho uma pessoa que é um usuário forte de um tipo de ferramenta, que é uma coisa que ninguém ou nenhum outro candidato demonstrou. E ele ainda sabe programar, pô, talvez ele seja um cara ótimo para fazer isso, né? E de fato, depois que eu entrei na empresa, né, a gente inicialmente trabalhou, os três que entraram, a gente trabalhou juntos, né? A gente entrou ali para reconstruir a ferramenta que tinha sido construída um pouquinho, né? A gente entrou para aumentar o avanço da ferramenta, né? Para a gente continuar a construção dela. Então, no começo a gente começou juntos, mas com mais um cara que já tinha na companhia, e o sênior que na época nem era full time, nem era tempo integral. Ele só trabalhava de vez em quando ali, quando a gente precisava para dar um direcionamento, né? Então a gente começou juntos e com o tempo as coisas foram evoluindo, felizmente. E aí cada um dos nós três, a gente ficou responsável por uma equipe. E eu fiquei justamente responsável pela equipe de caderno. Então, e foi um desafio bem grande, foi uma ferramenta específica, eu fiquei muito tempo nela. Foi muito legal. Então, casou muito bem. O tempo foi mostrando que foi uma decisão acertada, né? Claro que a gente não consegue imaginar como seria com outra pessoa, mas assim, pelo progresso que foi, eu acho que valeu muito a pena para eles e para mim também, tá? Então essa é de grande dica que eu queria dizer para vocês hoje, né? Numa entrevista é sempre importante que você não fique só estático ali, deixando a empresa fazer perguntas, como você também faz perguntas, né? Na verdade, uma entrevista tem que saber que é uma, é uma forma de você vender o seu peixe, né? Para vocês terem uma noção, a entrevista durou por volta de 50 minutos e, assim, metade da entrevista foi eles falando no começo ali, depois fui eu fazendo perguntas, mostrando coisas, mostrando que estava interessado. Isso com certeza chamou a atenção deles, tá bom? Então é isso que eu queria dar de exemplo para vocês, dizer que a entrevista é importante, que para nós que estamos migrando de carreira, dá para mostrar diferencial sim, dá para mostrar aquele um pouquinho a mais que vai ser a diferença para a gente entrar numa vaga de trabalho, né? Mostrar o valor que a gente pode agregar. E é isso. Muito obrigado se você ouviu até aqui, espero que isso tenha agregado para você. Espero que vocês curtam esse conteúdo, né? Deixe seu joinha, deixe sua curtida para mim continuar fazendo mais conteúdos como esse. E te vejo na próxima, tá bom? Obrigado, até a próxima.